A paz do Senhor, meus irmãos, nessa manhã. Vou deixar aqui para a meditação dos irmãos o versículo da palavra de Deus. Para os irmãos meditar, que muitas coisas que estão enquadradas nesse versículo aqui acontecem na nossa vida no dia a dia. Vou deixar aqui para os irmãos. Provérbio 24, versículo 19 e o 20. Não tem indigno por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galadão. A lâmpada dos ímpios se apagará. Irmão, esse versículo ele fala fortemente com a gente nessa manhã, porque muitas das vezes nós que somos cristãos, nós vemos o ímpio prosperar e nós não. Vê o ímpio crescer, E a gente não, a gente só vive passando tribulação, provações, Mas aí esse versículo ele fala claramente conosco: não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios. Nós não devemos ter inveja dele por causa disso, porque o homem maligno não terá galadão, a lâmpada do ímpio se apagará. Então, irmão, esse versículo ele nos ensina o que eu acabei de falar. Muitas das vezes a gente fala assim: Senhor, por que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que não é teu servo, ele prospera e nós não? Eu vou explicar uma coisa claramente aqui para os irmãos, que muitas das vezes os pregadores, cada um pregador, Deus dá uma palavra diferente. Ele não explica, porque não foi dada a palavra a ele ainda, essa palavra. Por que o ímpio prospera? Porque ele, irmão, já está recebendo o galadão dele aqui na terra. Ele não tem parte na vida eterna. Ele não tem parte na herança eterna. Então, Deus já entregou, já está dando a herança dele aqui na terra. Ele já está desfrutando a vida dele, curtindo a vida dele aqui na terra. Por isso que ele é próspero, porque ele já está recebendo o galadão dele. Porém, o nosso galadão, irmão, nós só vamos receber quando tudo isso aqui findar. Quando Jesus nos chamar. Aí ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, herdar por herança tudo que está preparado para vós, Deus da fundação do mundo. Então eles, como não têm parte na salvação, não é herdeiro do reino do céu, não tem o seu nome escrito no livro da vida, nós não devemos ter inveja dele, porque ele está recebendo o galadão dele agora. Agora o nosso galadão nós vamos receber quando nós estiver na glória com Jesus, e ele vai entregar o nosso galadão a gente. Então, irmão, nós não devemos ter inveja dele, porque a lâmpada dele se apagarão. Está escrito aqui. Quando ele morrer, acabou a memória dele. Ninguém vai lembrar mais dele, irmão. Vai se apagar. Agora, a gente que tem um nome escrito no livro da vida, tem uma nova vida em Cristo, fomos recebidos. Quando nós findar dessa terra, nós vamos passar dessa vida para melhor. Todas as lutas que nós passamos aqui, vai se cessar. E vai começar o nosso gozo. Nós vamos ser prósperos ao outro lado da vida. Porque até que a palavra de Deus, ela nos está escrito nela claramente. Não devemos se pegar com bens materiais aqui, porque nós estamos aqui de passagem, nós não vamos permanecer aqui. Tudo isso aqui é passageiro. Então, irmão, tudo para quem viveu aqui vai ser passageiro, não vai lembrar mais. Então o ímpio ele recebe o seu galadão agora porque ele não tem parte na herança de Deus. Então é dada a sua glória a ele agora. A gente não deve ter inveja dele, porque a lâmpada dele se apagará, mas a nossa permanecerá acesa, porque está em Cristo Jesus. Ele é a luz, ele veio e nos deu a luz. E aquele que anda em treva, que está escrito aqui, vai se apagar a sua lâmpada. Por quê? Apagou, a lâmpada dele está acesa porque ele está vivo. Mas quando ele dormir, ele vai viver só em treva. Do outro lado não há luz, só há treva. A lâmpada dele só está acesa enquanto ele está vivo. O Espírito habita nele, o Espírito de vida. Mas quando será tirado dele, ele vai viver em treva. Então nós não devemos ter inveja do que o ímpio faz e nem da prosperidade dele, porque ele está recebendo o seu galadão, o seu pagamento agora. Que depois não tem como mais ele ser recompensado. Então ele está sendo recompensado agora. Ele está se gloriando nele mesmo agora. Então muitas das vezes
nós estamos com tudo na mão, ainda cobiça e cria inveja do ímpio. Nós estamos na luz, irmão. Nós sabemos para onde nós vai. Agora o ímpio não sabe o rumo que toma, o caminho que anda e não sabe para onde vai. Então é necessário ele desfrutar agora, porque depois que ele passar dessa vida, vai cessar o gozo dele e vai começar o nosso. O nosso vai ser eterno, o dele só é passageiro. Então nós não devemos cobiçar aquilo que se acaba. Nós temos que buscar aquilo que permanece para todo sempre, que é a vida eterna. Então, quando a comparação dessa palavra é a comparação do Lázaro e o rico, que com o rico vivia aqui na mesa, no mundo, a mesa dele era farta. Ele se saciava de tudo, não tinha falta de nada. Porém, faltava uma coisa na vida dele que ele não percebeu, que era Jesus Cristo. E Lázaro não tinha nada, mas porém tinha Jesus. Portanto, aquele que não tinha nada recebeu tudo, e aquele que tinha foi tirado. Aí cumpre aquilo que está escrito, até o que você tem, não tem, será tirado. O que você não tem, que não te pertence? A sua vida será tirada, será ceifada. Aí o que aconteceu? O rico morreu, foi levado para o Éden. Lázaro morreu, primeiro foi levado para o seio de Abraão. Depois que o rico morreu, foi levado para o Éden. Então o rico vendo lá no Éden, Abraão, Lázaro no seio de Abraão, forte, limpo, sentado na mesa, mesa farta, ele falou: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque meus lábios, porque eu estou atormentado nessa chama. O que Abraão falou para ele, pai Abraão? Lembra dos teus dias lá na terra. Ele tinha recebido o galadão dele aqui na terra, a glória dele. Cessou para ele. Lázaro só teve tormento. Porém, Lázaro agora é consolado e vós é atormentado. Ele disse, lembrou que tinha 5 irmãos na terra, falou assim, não, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra, manda Lázaro pregar para ele, para que ele não venha, né, para esse lugar de tormento. Ele falou assim, lá na terra tem Moisés, tem os profetas. Se ele não ouve o profeta que estão lá na terra, que estão vivos, que dirá, vão acreditar que o morto viveria. Ele não ia acreditar no morto, porque ele passou por aqui, ele estava vivo e havia pregação, ele não acreditava. Só foi acreditar depois de morto, quando viu. Por isso serve para muitas pessoas que dizem que morreu, acabou. Não acabou, irmão. Segue-se o juízo. Se você sofre aqui, para você não sofrer do outro lado pior, você tem que aceitar Jesus. Para quando você passar dessa vida para melhor, você permanecer no gozo eterno, cessa o seu sofrimento aqui, porque senão você vai passar da pior para pior, né? Para ruim para pior. Então, irmão, se ele não escutava os profetas que tinha aqui na terra, tão pouco. Então, para ele foi cessado aqui o gozo e começado o tormento. Para Lázaro foi diferente. Foi cessado o tormento e começou o gozo. Porque o tormento aqui é passageiro, mas se nós permanecer nele, não aceitar Jesus, não abandonar os nossos pecados, nossos erros, nós vamos receber um tormento pior do que nós passamos aqui, que é eterno. Vai morar com um bicho onde o fogo nunca apaga, onde a planta e ranger de dente e não tem descanso. Grito de misericórdia de noite. É pior do que está aqui. Essa luta de hoje não é nada. Então, nós não devemos ter inveja do ímpio. O Lázaro não teve inveja do ímpio, do rico. Porque talvez, eu não vou dizer que ele sabia, porque talvez, a Bíblia não nos relata isso, talvez ele sabia que quando ele morresse, se ele morresse com Cristo, ele ia viver, não ia morrer. Porque quem tem vida não morre, ele descansa eternamente. Então nós não devemos ter inveja do ímpio, porque ele está recebendo o galadão dele aqui hoje, o dia chamado hoje, mas esse galadão dele vai parar. E nós vamos receber depois. Os primeiros serão os últimos serão o primeiro. Então, muitas das vezes, o ímpio prospera na terra, cresce, afirma, abre firma,
tem vários padrões sociais, mas isso tudo vai ficar para trás. Ele não vai poder levar nada disso. Ele vai desfrutar aqui uma alegria passageira a qual eu não desejo para mim nem para ninguém. Nós devemos buscar a alegria eterna que permanece para sempre, que é a de Jesus Cristo, o gozo eterno. Então, os irmãos aprendam, irmão. Não tem inveja daquele que prospera, aquele que não é Cristo. E mesmo aquele que diz que tem Cristo, ele falando que tem Cristo, mas Cristo não falou que tem ele. Ele prospera, não tem inveja, que eu conheço muitos irmãos que cresce, hoje em dia tem carro, tem tudo, porque ele é encarregado de obra, ele rouba na obra, irmão. Eu não tenho medo de falar, a verdade é para ser dita, a gente não pode caluniar os irmãos, falar falso testemunho. Rouba na obra, lata de tinta que eu já vi parar carro, descarregar, aí fala assim, Deus está me abençoando. Não, Deus não está abençoando, isso é maldição, Deus não tem parte nisso. Espera Deus te abençoar. Esperei com paciência no Senhor, que é doloroso. A gente passa aperto e a benção nunca chega, a gente vê, mas ela chega. O cara precipitamente lança a mão nas coisas dos outros e diz que é benção. Deus não é Robin Hood, ele não tira de um para dar para outro. Igual esses filmes de Robin Hood aí no passado, que eu não vejo televisão. Mas a gente guarda o que já foi passado na nossa vida. Então, irmão, muitos crentes hoje prosperam porque eles não são cristãos, são crentes. Rouba a firma. E está escrito lá em Apocalipse. O engraçado disso, que está escrito em Apocalipse, que os ladrões não herdarão o reino do céu. Eles roubam, tomam a santa ceia para a sua própria condenação, se condenando mais e mentindo. Falando que é Deus, botando a mancha dele, a safadeza dele, a desonestidade dele em cima da santidade de Deus, irmão. Mas só que não pega. Fala que é Deus que está dando, Deus não está dando. Por que Deus dá para ele que anda de qualquer maneira e não dá para você? Deus não é injusto, Deus é justo. É porque ele, igual muitos dirigentes, se apressa e mete a mão na caixinha lá e pega o dinheiro. Aí ele prospera. Agora espera Deus te dar, irmão, para ver. Irmão, nós não devemos ter inveja nem desses crentes e nem do ímpio. Porque todos eles estão na mesma condenação. E tanto faz ele o ímpio, porque ele só tem nome de crente. Mas ele não é um cristão salvo. Porque ele está bancando roubo. E o ladrão não herdarão o reino do céu. Que se fosse assim, se o ladrão herdasse o reino do céu, nós estávamos perdidos, que ele ia roubar na nossa frente, ia passar e nós ia ficar para trás. Quando chegasse a nossa vez, ele ia roubar. É o que eu sempre falo aqui na Terra. Você está num banco, está numa fila, tudo tem fila, até para a morte. Até para nascer também tem fila. Todo mundo quer furar a fila, mas só tem uma fila que ninguém fura. É a fila da morte. Quando chega a minha vez, ninguém quer passar na minha frente. Essa ninguém quer ir, quer furar. Irmão? Essa é a verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus te ama. Não tem inveja do ímpio. Deixa ele prosperar. Deixa ele crescer. Porque ele está apressando a saída dele aqui da terra. Sabendo que ele pode apressar. Mas quando chegar naquele grande dia, ele vai ser lançado mais rápido no lago de fogo, porque ele não tem parte na salvação. O seu nome não está escrito no livro da vida, porque ele perdeu o tempo dele fazendo coisas erradas, não consagrou a vida dele, não preocupou de saber que o nome dele estava escrito no livro da vida. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém? Fica na paz do Senhor Jesus.